Olá pessoal, obrigado Felipe. É com muita satisfação que o DAFAN apresenta a aula magna do segundo semestre de 2015 para os ingressantes no curso de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. A aula magna procura instigar os calouros e despertar o posicionamento questionador. Estamos aqui para pensar a arquitetura e para refletir até onde ela pode influir. Talvez nunca saberemos ao certo, mas devemos começar esse questionamento o quanto antes e também nos posicionar como arquitetos e cidadãos. Por isso, convidamos o professor da casa, Daniel Corsi, para ministrar essa aula. Daniel se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie em 2003 e trabalhou em escritórios de arquitetura em São Paulo, na Cidade do México e em Barcelona. Ao regressar ao Brasil, fundou com Dani Irano o escritório Corsi Irano Arquitetos Associados. Em 2010, passou a lecionar na FAU Mackenzie na disciplina de projeto e logo em 2012 terminou seu mestrado na Universidade de São Paulo. Obrigado a todos pela presença, especialmente a Daniel por aceitar esse convite. Desejamos a todos os calouros uma boa graduação e a todos uma boa aula magna. Obrigado. Bom dia. Tenho que dizer que estou um pouco nervoso. Eu queria primeiramente agradecer ao DAFAN e à faculdade por ceder o espaço aqui, mas principalmente pela organização do diretório e pelo convite, é claro, que eu fiquei extremamente feliz. Assim. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, recebendo quem chega nesse momento e compartilhando um pouco com os outros que já estão do que eu penso e eu digo que é muito importante para mim esse dia de hoje. Espero que vocês apreciem, né, ou pelo menos acolham carinhosamente o que eu coloquei aqui, porque é uma apresentação muito pessoal e é um pouco um jeito de se transparecer através de um diálogo aberto, né, e bem amplo, em função, lógico, da quantidade de pessoas que tem aqui, sobre as coisas que a gente guarda um pouco dentro de nós e que nos move. Então, o que eu trouxe, na verdade, é um pouco desses pensamentos e dessas questões, sem nenhuma pretensão de ensinar qualquer coisa, mas de compartilhar um pouco com vocês o que vem me movendo em função da arquitetura durante essa minha curta vida. E, enfim, eu queria agradecer também pelo desenho, porque quando eles me convidaram, eles mostraram não é nenhuma caricatura, mas enfim, um desenho do Nabil, que foi o convidado anterior, e acho que talvez os mais novos, não sei se conhecem ou não, mas o desenho era um óculos vermelho, que é muito característico do Nabil, e o cabelo todo encaracolado dele. Eu falei, não, eles disseram, podem fazer, a gente quer fazer parecido. Eu falei, fiquem à vontade, só que eu não tenho nem cabelo nem óculos. Enfim, mas eu gostei, porque conseguiram, né, captar algo bastante explícito. Né? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu ia pedir, então, que colocasse aqui o... Vamos lá. Eu vou tentar falar 1 hora aqui para que a gente consiga comer. Mas quando a gente começa a falar, a gente um pouco se empolga e como são questões importantes para a gente, eu até pedi para me avisarem ali se a fome começar a bater de uma maneira aguda. Mas enfim, eu acho que eu vou conseguir me colocar dentro desse tempo. Funcionou. Pronto. E tem como tirar essas coisinhas, por favor? Não dá? Então a gente vai ter um patrocínio do... Enfim, se atentem a essa faixa para cima. Eu digo isso porque as imagens são muito importantes. E as imagens não
pelas imagens em si como aquilo que elas encantam aos nossos olhos, mas em função daquilo que elas carregam e aquilo que elas nos levam a pensar. E como eu falei, uma série de coisas aqui são questões que eu carrego comigo e, lógico, né, compartilho com muitos outros. E, aliás, eu vou voltar um pouco atrás aqui, porque eu ia falar de uma outra coisa, o nervosismo eu pulei. Depois de agradecer ao Dafan, na verdade, eles já apresentaram, mas eu me formei aqui em 2003, e não faz tanto tempo assim, e eu pude retornar aqui como professor em 2010. E o que eu queria dizer para vocês é que eu tenho um vínculo com essa faculdade que é muito mais do que profissional. Eu tenho uma questão de lealdade, quase como com a instituição, e de um agradecimento constante por tudo que ela me ofereceu durante a minha formação. E que pelas pessoas que eu pude conhecer, os professores que eu tive, as pessoas com quem eu trabalhei, que também eram professores aqui, e continuam sendo, e depois retornar para cá como professor foi algo como eu não imaginava que pudesse acontecer tão cedo, porque sonhos são coisas distantes, né? E isso aconteceu, e para mim continua sendo uma faculdade e vai ser para sempre, assim. As pessoas que estão aqui dentro, acho que as pessoas que, né, chegam agora vão entender isso ao longo do tempo, mas é um lugar de extrema importância, e as pessoas que estão aqui têm um valor muito grande em função daquilo que elas acreditam, e isso que seja transmitido para vocês também, acima de tudo, como ensinamento, né? Mais do que a própria arquitetura, mas é realmente como enxergar as coisas. E eu acho que um pouco, né, do que eu vou mostrar aqui hoje vem em função disso, vem em função de mostrar uma maneira de enxergar o mundo, de como a gente pode ir compartilhando isso, jamais pretendendo estabelecer uma visão única, mas pelo contrário, uma questão que é essencial de qualquer âmbito acadêmico e universitário, mas é o encontro de pensamentos, sejam eles iguais ou distintos, mas que eles gerem o diálogo e que disso nasce, sem dúvida nenhuma, sempre o que pode ser um tempo futuro, né? E eu começo com essa imagem, que eu não sei se todos conhecem, mas de um francês que em 1971 cruzou as torres da Catedral de Notre Dame sobre um fio, sobre um cabo de aço, com seus 20 e poucos anos, e disso, na verdade, se iniciava um projeto muito maior, que era atravessar as Torres Gêmeas de Nova York, que ele acabou fazendo isso 3 anos depois. Enfim, esse era o início de um projeto de alguém que, na verdade, não tinha nenhum porquê de fazer isso. Não era um protesto político, não era uma manifestação cultural explícita, não havia nenhum desejo de acabar com a própria vida ou algo do tipo. Havia simplesmente o desejo de cruzar essas duas torres, se equilibrando sobre um fio. E é muito curioso pensar o porquê disso, né? Por que alguém faria isso? Por que alguém se arriscaria simplesmente, quase a um capricho, de ser observado, de algo, né, que pudesse ser lido como algo vaidoso até, mas entendendo um pouco melhor, né, acho que as razões e a origem desse rapaz, fica muito explícito que, às vezes, como os próprios depoimentos dele, não tem porquê. Eu simplesmente fiz, e eu preciso fazer isso, né? Tá comigo aqui. Eu não consigo passar aqui? Mas eu estava passando antes, no teste. Mas acho que tem laser aí. Tem coisas que se explicam, né? Bom. Tem laser, eu acho. Essa imagem, né, ou o fato de a gente estar falando da Catedral de Notre Dame e dessa travessia, me trouxe também uma outra lembrança, digamos assim, de uma das histórias mais incríveis e de um romance escrito pelo Victor Hugo, que se chama originalmente Notre Dame de Paris, mas ficou conhecido através do personagem não principal, mas enfim, do ícone do Corcunda, e que esse livro começa e tem uma introdução muito peculiar, que ele vai dizer que o livro, na verdade, nasceu
porque algum dia ele estava caminhando pelas paredes de algumas das torres da catedral e viu escrito nas pedras e nos muros uma tal palavra em grego, que se diz anank, e que quer dizer necessidade, quer dizer fatalidade, e ficou muito curioso, em função também do porquê que alguém pudesse ter feito isso, e a um certo custo, escrito nas pedras de uma catedral, uma singela palavra que também ninguém deveria encontrar, ninguém se encontrava num lugar absolutamente oculto, e que ele, muito inquieto por essa manifestação, se propôs a escrever um livro que eu os aconselho muito a ler, além do desenho da Disney, porque o desenho na verdade é uma coisa patética perto do que é a história, que é um livro quase para arquitetos, porque ele se propõe explicitamente a defender o que é arquitetura, num âmbito onde os patrimônios em Paris estavam sofrendo ações absolutamente agressivas, e o receio de que esses patrimônios fossem um dia destruídos alimentou esse autor a falar de arquitetura, e o livro tem passagens maravilhosas sobre o que é o valor daquilo que a gente faz. E o que é interessante nesse aspecto é exatamente o princípio da coisa, o que o alimentou a falar sobre isso, né? E ele falar que, na verdade, essa catedral, no fundo, pode ser entendida como uma sinfonia de pedras ou um livro de pedra, e no momento que ele coloca isso, e essa união da palavra com a construção, né, de que a gente almeja sempre transmitir alguma coisa, que tudo carrega uma mensagem, por mais oculta que seja, é uma expressão muito bonita e talvez uma metáfora bastante sensível do que a gente pode entender como arquitetura. E quando eu falo que as imagens vão além da própria imagem, no fundo são essas relações que a gente consegue estabelecer e que para mim acabou sendo um encontro dessas intenções inexplicáveis de por que alguém arrisca a sua vida e por que alguém vai esconder um momento próprio, né, em inscrições que na verdade se almejava que ficassem inscritas nessa pedra eternamente, e que no fundo também correm certo risco de desaparecer em função de tudo que o homem também vai transformando, e que muito pouca coisa perdura, e a permanência das nossas ideias são sempre muito vulneráveis, né? Eu realmente, desculpa, a gente testou antes, eu consegui passar, mas é que vai ficar mais fácil. A gente vai colocar. Deu? E, enfim, remontando um pouco essa ideia dos esforços humanos para se expressar e para, no fundo, registrar algo que significa a nossa existência, essas expressões remontam a quase a origem do homem e vão se transformando, enfim, quando em elementos como esses, que são absolutamente antigos na sua temporalidade, no fundo registram exatamente essa relação que o homem tem com o território, a relação que ela tem com o lugar e tem com tudo aquilo que o envolve, e que muitas vezes essas ações mínimas passam a simbolizar muita coisa, enquanto aqui a gente imaginava o esforço que seria erigir, digamos assim, uma pedra de quase 10 metros de altura numa posição vertical há 4.000 anos, e que hoje isso parece absolutamente banal. Mas o significado desse ato, o significado desse esforço, é algo que colocava essa pedra num patamar de divindade, né? Era algo absolutamente sobre-humano. E é interessante como essas manifestações, 6.000 anos depois, continuam existindo, né? E se transformando, talvez, nas suas razões e nas suas intenções, mas obras como essa, de um escultor americano extremamente importante da atualidade, que se coloca num lugar absolutamente inóspito nessa cidade na Alemanha, é um lugar muito curioso, né? Eu tive aqui e eu digo o seguinte: a experiência de chegar nessa escultura, que no fundo nada mais é também do que um grande obelisco, uma estela, né? Era algo curiosíssimo, porque não chegava nunca, você não encontrava esse lugar nunca. Só que o momento de você acessar isso, o momento que você chega e que você encontra, é quase realmente algo de uma divindade reveladora, de você estar diante
de um objeto humano construído e que, se naquele caso, na Idade da Pedra, transmitia alguma mensagem, nesse caso o reflexo é exatamente contemporâneo. A relação da indústria, a relação da tecnologia, a relação de você conseguir fincar no que é o solo uma placa também com quase seus 10 ou mais metros de altura e 5 centímetros de espessura, ou seja, qual o peso das coisas, né, dessas ações. E isso vai um pouco se multiplicando, não só através da arte, mas também da arquitetura. E essa é uma obra também que, para mim, foi muito significativa como experiência, que é uma obra de um arquiteto mexicano chamado Luis Barragán, e que, em meio a um projeto muito maior, também levanta esse muro branco, e que, enfim, no momento que eu estava aí, eu encontrei, sem querer, 2 senhoras, uma em cada hora da visita, digamos assim, e uma não tinha a menor noção do porquê que eu estava olhando aquele muro branco, né? Sem entender nada, me chegou e falou: mas o que tem esse muro? Né? É só uma parede. E 1 hora e pouco depois, que eu estava ali ainda olhando o muro, me aparece uma outra senhora com uma postura razoavelmente distinta, dizendo: você sabe o que significa esse muro? E essa mulher estava aí desde a construção desse muro. E o significado que aquilo tem para aquela mulher era algo absurdo, assim. E essa parede é muito mais que uma parede. Essa parede adquire, além da sua simplicidade, além da sua síntese, uma história, né? Uma mensagem, e que talvez sejam características e qualidades que nós tenhamos que nos importar quando a gente está pensando o que a gente faz, com a responsabilidade e a noção do que aquilo vai provocar em alguém que algum dia se colocar diante desse muro que a gente está pensando, né? E essas manifestações vão se variando, vão se multiplicando nas inúmeras expressões que a gente tem, seja através da arte, que com esforços mínimos como esses, de você percorrer uma grama e querer deixar um trajeto, querer deixar um rastro quase, de que ali alguém esteve, ou como algo muito maior, né, que esses artistas belgas fizeram nos Estados Unidos, e uma cerca que foi construída ao longo de 40 quilômetros, e que demandou não um esforço de alguém andando, mas o esforço de centenas de pessoas, de manobras políticas e por aí vai, de também fazer e construir algo desse tipo. E é claro que a pergunta ainda se me preserva, né? Por quê? Mas por que fazer tudo isso, né? E se a gente remonta para a arquitetura, que acaba tendo aspectos muito singulares e muito valiosos diante das outras, porque se a gente recupera a ideia de alguém se pendurando, né, se equilibrando em cima de um fio, o que está em jogo ali é a vida daquela pessoa. Ou se a gente levanta uma placa metálica, o que está em jogo ali, como contato que aquilo tem, né, com as pessoas, talvez a relação que elas vão criar através da sua interpretação, da sua leitura. Mas quando a gente fala de arquitetura, esse nível de responsabilidade de conteúdo é muito especial e é muito diferente também, porque ele vai envolver, sem dúvida nenhuma, um número muito maior de pessoas, um âmbito social, né, uma noção temporal de existência disso ao longo de um tempo que a gente não consegue prever. E essas manifestações vão acontecendo ao longo da nossa história, dos tempos mais antigos até os tempos mais atuais, onde as cidades e o lugar onde a gente vive são absolutamente provas de como essas construções transformaram e como o ato de construir, o ato de edificar e de se preservar, seja como for, nos seus âmbitos materiais, através das construções, mas todos os outros, né, sociais, culturais, faz parte um pouco da nossa natureza, é óbvio, e é uma questão que a gente tem que se preocupar e se perguntar, né, além do porquê de tudo isso, mas que rumo essas coisas podem e devem tomar em função de tudo aquilo que nos envolve, né? E aqui eu coloco essas duas questões, né? No fundo, tudo que nos rege como existência, diante de todas as dúvidas que a gente tem, de todas as questões, a gente está sempre tentando agir
e a gente está sempre tentando se manifestar. E um ato, lógico que um ato ele pode ser uma intervenção, como a gente viu em algumas das anteriores, algo muito objetivo e muito direto, sem muita decorrência naquilo que vem depois. Mas a questão da manifestação é muito importante. O que esses atos manifestam? No fundo, o que eles carregam como significado? E, simplificando a pergunta, o que eles querem dizer? A partir do momento que a gente entende que qualquer coisa que a gente faça carrega sim uma mensagem, seja ela qual for, mas ela tem uma reverberação, ela tem uma consequência. E a gente em arquitetura vive permeado por essa condição de que as nossas ações e as nossas manifestações têm um impacto absolutamente amplo e possivelmente duradouro. E que a nossa noção de responsabilidade em relação a isso tem que ser muito lúcida e precisa em função exatamente da importância que tem aquilo que a gente pode, da importância que pode ter aquilo que a gente faz. Na história, digamos, não da arquitetura só, mas que se dá através da arquitetura, das civilizações antigas, seja onde for, eu coloquei aqui imagens, né, quase genéricas, né, para ilustrar um pouco isso que eu estou dizendo, mas essas civilizações, ou tudo que veio antes da gente, não precisa ser 1000 e poucos anos atrás, pode ser muito pouco tempo atrás, ou até mesmo coabitando um mundo muito grande que a gente vive hoje, mas essas civilizações também, essas sociedades no fundo também são regidas por questões próprias e que vão delimitando certos valores da maneira que a gente lida com o nosso ambiente, seja a natureza, seja a construção, seja um com o outro, mas a gente vai lidando, a gente vai buscando uma maneira de lidar com isso, né? Talvez com uma integração e uma visão de mundo que nos permita uma relação com o nosso ambiente circundante, digamos assim, que não precisa ser uma natureza virgem, mas pode ser uma natureza que a gente mesmo tenha criado também, que no fundo são as cidades onde a gente vive, mas essas condições se transformam em construção, se transformam em arquitetura, se transformam em intenções que também nos levam a perguntar como tais coisas foram feitas, seja através da técnica, da cultura, mas a arquitetura no fundo, isso que a gente vê como pedras incas, que levam no seu mistério, digamos assim, como elas poderiam ter sido cortadas desse jeito e colocadas de uma maneira tão precisa, num tempo tão primitivo, lógico que é curioso tecnicamente, como um fato inexplicável, mas outras questões também vêm junto a isso, mas o que moviam os homens que produziam e que eram capazes de fazer essas coisas, o que alimentava como desejo ou como sonho que fosse para que essas coisas fossem feitas. E essa é uma pergunta muito importante e que muitas vezes a gente não deixa que isso permeie, né, o nosso dia a dia, e a gente acaba fazendo as coisas um pouco sem pensar no fundo na pessoa que está por trás ou como razão de tudo que a gente faz. E na modernidade, e aqui eu coloco um projeto para mim que é extremamente importante, de um arquiteto que também, que eu, na minha opinião, talvez ninguém consiga ter descrito melhor o que é arquitetura do que ele, e que constrói em Bangladesh um parlamento, né, do nada, enfim, de um país dividido em dois, e que tem uma história valiosíssima como uma questão política e cultural do que representaria essa construção para aquela população. E isso não deixa de ser, no século XX, há não tanto tempo atrás, né, na década de 70, não é 2000 anos atrás, são 2000 anos atrás, é algo próximo de nós ainda, mas que registra também esforços absolutamente homéricos de se construir edifícios que, com outra materialidade, com outra tecnologia, em outro tempo, mas que simbolizem um pouco o que é um povo. E no fundo essa era a importância de um edifício como esse. Era um edifício que transbordava todos os limites da arquitetura como simplesmente uma existência material e se propunha como a representação de um povo, a representação de uma nação, e que o fato desse mesmo povo ter construído com as suas próprias mãos esse edifício é algo que carrega, né,
até hoje como realmente o seu marco central do seu parlamento, do lugar de suas decisões, enfim. Imaginando que essas questões são muito contemporâneas também. Só que, lógico, falando do tempo, falando desses outros tempos que a gente viveu, né, que a gente conhece através da história, é muito importante também a gente entender, no fundo, que mundo a gente vive hoje. E as mudanças são muito grandes, né? De uma cidade emblemática que continua sendo no mundo talvez a grande cidade simbólica, né? Que se transforma de uma cidade, assim como todo mundo, moderno, para uma realidade completamente pós-moderna no mundo que a gente vive hoje, e que, numa história muito curta, de 50 anos, digamos assim, que é a segunda metade do século XX, grandes mudanças a gente teve de valores culturais e que, como eu estou dizendo, são as bases para a gente poder entender aquilo que a gente faz e a gente se defrontar com a nossa realidade contemporânea, com aquilo que é o mundo, é algo primário para que a gente possa se sentir minimamente confortável em propor alguma coisa. E a questão, né, outra questão que no fundo passa a nos acompanhar é exatamente a de compreensão da realidade contemporânea. Então, o que é? Se eu vou intervir no mundo de hoje, se eu vou agir, eu vou manifestar algo, o que é esse mundo? E lógico, a gente tem uma condição e várias maneiras de compreender essa realidade e a gente tem que tomar muito cuidado em relação a como a gente é bombardeado por informações, por intenções externas à nossa própria, aos nossos próprios desejos. Mas, enfim, essa condição que a gente entende como pós-moderna é uma condição absolutamente agressiva a muitos dos valores e que a gente tem que, eu acho que, se manter muito preparado como pensadores da sociedade em função de onde as nossas informações advêm e quais são os valores que estão por trás disso. Então, isso aqui são gráficos que eu vou passar rapidamente, mas que mostram, por exemplo, não mais um mapa geográfico, mas um mapa de comercialização de consumo no mundo inteiro. E as organizações econômicas hoje regem absolutamente tudo que a gente tem ao nosso redor. Tudo é um produto. Nós somos produtos que somos, sem saber, manipulados por uma série de estruturas e que seja no âmbito internacional, seja no âmbito nacional, tudo hoje é regido por uma questão econômica. E como é que a gente se coloca diante disso? O que isso quer dizer em função de um futuro ou de valores que venham a determinar o que é uma maneira de viver? Qual a validade disso ou o que está por trás dessas estruturas, as quais a gente tem que se colocar, diante das quais, de uma maneira passiva ou de uma maneira ativa, num certo enfrentamento de que aquilo possa servir não a minorias privilegiadas, mas pelo contrário, sempre a uma maioria, e que a gente consiga romper um pouco a ideia dos contrastes e dos limites e dos extremos que a gente vê hoje em dia, tudo que nos envolve, tudo que está ao redor de nós. Então, toda essa questão da economia, dos dados, que a gente é sempre bombardeado de uma maneira absolutamente objetiva, como se tudo fossem números, e as pessoas viram números, né? É algo que a gente tem que olhar com olhos muito cuidadosos para entender que por trás disso, na verdade, se encontram pessoas e que nesses dados que a gente pode absorver de inúmeras instituições, das mais legítimas às mais agressivas nas suas intenções, digamos, capitalistas, podem nos dar, por exemplo, pistas de que num índice de desenvolvimento o Brasil, o nosso país, esteja bem, né, se o mundo inteiro esteja numa ascendência enorme, como um mundo próspero e melhor. Mas, no fundo, os mesmos dados também vão colocar que os índices de desigualdade, de distribuição de riqueza no mundo são absolutamente discrepantes e irreais, onde o nosso país também se insere num dos pontos onde isso é mais gritante e mais latente, onde os mais ricos são cada vez mais ricos, onde os mais pobres são cada vez mais pobres, e que isso vai gerando uma maneira de viver onde, por mais que nós estejamos dentro do nosso
condomínio protegido e absolutamente intocado por esse meio, a gente faz parte sim disso e a gente inegavelmente ou contribui ou se coloca diante dessa condição como promotores talvez do que seja a mudança, né? E as cidades, elas vão se mostrando contraditórias, né? Essas fotos que eu vou mostrar são fotos de fotógrafos, eu não vou falar o nome de todos aqui, mas enfim, que registram um pouco o que é essa condição, e não à toa nas escolhas dessas imagens, essas contradições vão um pouco se revelando no mundo de hoje, seja no que existe distante de nós, que pode ser no Japão ou na Índia, ou das questões que nós encontramos aqui, né, muito próximo da nossa realidade como São Paulo, mas a gente vê que o mundo hoje compartilha um pouco o que é essa condição de extremos e que a gente constantemente deve se perguntar, né, qual é a situação de fato onde a gente vive hoje e como, diante dessa situação ou dessas condições, a gente pode, de alguma maneira, contribuir. E eu acho que essa reflexão, esse pensamento, ele não diz respeito somente à arquitetura, é óbvio, mas como a gente está falando de arquitetura, e o nosso potencial, ou talvez a nossa capacidade de influir nesse contexto, por mais que hoje a gente sabe muito bem que não podemos mudar o mundo, como algum dia se acreditou que sendo arquitetos nós poderíamos agir dessa maneira, mas a gente pode sim contribuir de uma maneira muito incisiva dentro desse contexto, porque no fundo, sejam de maneiras simbólicas ou não, a gente também participa dessa construção física e que o nosso olhar, ele sim, pode ser muito lúcido em relação a esses extremos, enfim, e a essas condições que a gente vive no nosso dia a dia em cidades absolutamente gigantescas e que seguem e seguirão crescendo numa migração ainda sem fim para o que é o urbano, e que esses problemas e essas condições vão se tornar cada vez mais extremas, né? E a arquitetura, ao longo de um tempo curto também, experimentou várias coisas. Isso aqui é muito engraçado como imagem, né? É quase patético, mas imagine o que vende nesse quiosquinho aqui. Não preciso falar o que vende aí, né? É um esforço aqui quase teatral para se transmitir uma mensagem. Mas isso também teve os seus limites. E se há poucos anos, e isso não tem mais do que 40 anos, e essa emergência de transmitir alguma coisa, de comunicar, gerou resultados desse tipo, né? Onde a cidade vira absolutamente uma cacofonia de propagandas e anúncios e esforços quase literais e caricaturais daquilo que acontece dentro da cidade, mostra também que numa história recente, que vem até os anos 80, e por que não em muitos casos até hoje, a maneira da gente se comunicar também deve ser uma preocupação constante em função do significado e da coerência que isso tem diante da maneira que a gente vive e do que isso transmite para as pessoas, né? Isso por trás disso existe sem dúvida nenhuma um culto que comandou talvez esse período de prosperidade do consumo e que hoje a gente desfruta, né, para o mal, da maneira talvez mais agressiva que pode acontecer, mas que através da arquitetura essa postura também pode ser muito bem manipulada e utilizada, né? E não condeno, óbvio, na história da arquitetura os arquitetos que tenham construído dessa maneira, porque foram arquitetos de extrema importância e capazes de contar até da maneira inversa, digamos assim, que isso não deixava de ser um retrato patético da maneira que o ser humano vive através dos seus valores, né? E quem está chegando agora também, enfim, vai se defrontar com inúmeros autores que vão descrever cenários absolutamente preocupantes para a gente e que a gente aos poucos vai entendendo que a gente vive isso. A gente se coloca da mesma maneira e que esses olhares que vêm já há certo tempo são muito reveladores para nos contar da maneira que a gente vive, sobre a maneira que a gente vive hoje, né? E que não deixa de ser muito distante disso, né?
Mas, enfim, a gente tem questões, né, relacionadas à tecnologia, a gente tem os contrastes do que isso também pode provocar como uma agressão, né, e uma transformação absolutamente desmedida do nosso meio, enfim, onde vivemos, né, sem querer usar a palavra meio ambiente, mas enfim, de tudo aquilo que nos coloca como lugar. E todas essas descrições e essas situações que vão refletir um pouco a maneira que as relações econômicas se colocam, depois as relações de trabalho, sempre numa ideia da massa absolutamente gigantesca, de que as coisas são conduzidas quase como por uma locomotiva incontrolável, desmedida pela sua força, e a gente vai, lógico, rumando sempre pela ideia do produto, pela ideia do consumo como uma raiz de uma estrutura de intenções que está por trás de tudo, e que a arquitetura também vai ser um reflexo disso, né? A gente vê uma foto dessa, que é uma foto na China, só que ela é um retrato também do que a gente vive em São Paulo. E imaginar que nessa pequena janelinha vive uma família, vive um indivíduo, vive seja aquela quem for, mas é uma pessoa que vive sob essas condições, né? E que condições são essas? Enfim, da mesma maneira, a escala das coisas gera um anonimato completo da nossa própria identidade, né? Da relação daquilo que nós somos, da maneira que nós nos comunicamos entre um e outro. Mas isso, o que eu estou querendo dizer, é que contagia diretamente a maneira que a gente vive. E se a gente interfere e a gente, no fundo, colabora para a construção de como as pessoas vivem, é muito importante a gente se perguntar que tipo também de vida ou que maneira de viver que nós acreditamos que deva acontecer para que isso, né, conduza as nossas decisões no momento que a gente fala sobre a arquitetura, né? E são imagens que vão um pouco se reproduzindo no nosso dia a dia e na nossa cidade da mesma maneira, seja de uma maneira um pouco plasmada pelo gigantismo das coisas, né? Ou por imagens muito mais conhecidas e explícitas do que são essas fronteiras que a gente tem a alguns quilômetros de nós e talvez até mais perto, que não necessariamente são construídas como muros, mas são situações absolutamente inadmissíveis de a gente olhar e falar, bom, o mundo está bem, né? Tudo está bem, então o que a gente tem que fazer é seguir andando. Será que é essa a nossa postura, né? Será que diante de imagens como essas, que é de um fotógrafo paulista, que ficou muito conhecida, publicada no jornal, se não me engano, no final da década de 90, não lembro exatamente a data, mas que mostrava essas crianças, né, se aquecendo um pouco diante da ventilação. Enfim, são imagens que a gente não pode se manter passivo diante do que é o contexto que a gente vive. E isso, no fundo, não deixa de ser, e aí eu cito um outro autor que escreve um outro livro também quase parecendo ser um livro para arquitetos, que se chama A Caverna, e que vai falar muito bem disso, colocando que acho que talvez todo mundo se lembra do que é o mito da caverna de Platão, onde a gente acaba acreditando em imagens que são sombras e que a realidade a gente desconhece absolutamente, e que a gente é, sem dúvida nenhuma, manipulado a acreditar que a sombra é de fato uma pessoa, que a gente demorou 2000 anos para viver esse mito e que hoje finalmente a gente, e infelizmente, a gente vive da maneira mais aguda o que é esse mito do desconhecimento e da falta de identidade que as pessoas possam ter sobre a realidade. Mas é óbvio, isso tudo não vem, e isso é colocado pelo próprio Saramago, com uma carga pessimista em relação ao mundo. É o contrário. É que essa lucidez, essa consciência tem que nos preencher de um grande otimismo, de uma grande força e um ímpeto desmedido para que isso mude, né? E como eu falei anteriormente, a gente não pode se manter passivo diante disso. São mensagens explícitas e diretas de tudo aquilo que está ao redor de nós e que, como arquitetos,
e como muitos outros, ainda bem, no mundo, podemos contribuir para que algo seja diferente, né? Enfim, e eu acho que um pouco é essa questão do valor que a gente pode ter. Então, no fundo, então, o que vale a nossa vida? O que vale o nosso esforço de a gente estar aqui, entrando e iniciando uma vida que vai ser conduzida por um caminho profissional, que vai se colocar em prol, sem dúvida nenhuma, de um bem comum, e que valor isso tem, né? O que valor, na verdade, nós podemos dar à nossa própria existência, ao nosso próprio exercício e aquilo para o que a gente vive, né? Eu acho que deu para ler, né? É uma frase curta, mas que mostra um pouco que, no fundo, a nossa existência ela é insignificante. A nossa existência como indivíduo, a nossa existência como pessoa, talvez ela tenha realmente uma natureza absolutamente insignificante. Oscar Niemeyer falava isso inúmeras vezes, né? Que no fundo o homem vale muito pouco como uma existência única, mas talvez aquilo que a gente carregue ou aquilo que a gente guarde como valor, como uma expectativa, um sonho, eu acho que de desejos que a gente tenha e que não são privados, pelo contrário, são desejos relacionados ao outro, ao coletivo, podem tornar, né, as nossas ações e a nossa existência talvez um pouco mais relevantes do que um mero indivíduo solitário, né, dentro da própria vida. E aqui eu digo uma coisa pessoal, que eu sempre quis ser arquiteto, sempre, sem saber porquê, mas enfim, eu sempre falava que queria ser arquiteto. Não tinha nenhum arquiteto na minha família. Hoje eu tenho uma prima, que é mais nova que eu, que se formou aqui também, mas até então a única convivência que eu tinha com a arquitetura era das viagens que eu fazia com meus pais, e que foi um privilégio enorme crescer e viajar e conhecer muitos lugares, e que aos poucos isso foi explicando para mim que talvez eu tenha querido e gostado tanto de arquitetura desde criança, porque no fundo o que eu guardava desses lugares era a arquitetura, e que os lugares são arquitetura, e que isso ia criando para mim talvez uma memória, uma noção de lembrança, uma noção de um percurso e uma noção de tempo. E isso, lógico, eu falo isso anos depois, eu não pensava isso com 10 anos, óbvio, mas a gente vai entendendo um pouco talvez o que nos conduziu por um certo caminho, e isso para mim sempre teve um valor muito grande. E é interessante pensar nisso, onde é que se encontram nossas ações, né? Por onde a gente vive. E a gente vê como as nossas memórias e as nossas experiências dependem do lugar onde a gente está. E que a arquitetura também é responsável por criar isso. E eu acho que isso inconscientemente, não sei, foi me traduzindo uma maneira de vínculo com as coisas que eu vivia e com o tempo, e que explica um pouco, para mim hoje, pelo menos, o porquê de ter assumido esse caminho. Mas tem um outro lado interessante para mim, que é que, por não ter nenhum arquiteto na família, e nunca ninguém dizendo para mim, com um conhecimento profissional, o que é arquitetura, e eu lembro, eu com 16 anos, meu pai indo comprar um livro chamado Saber Ver Arquitetura, do Zev, que é um livro clássico da arquitetura, e eu nem sabia o que era aquele livro, mas o título era muito encantador, né? E era uma maneira, um esforço também, né, dos meus pais de estimular e de me ajudar a entender o que aquele caminho seria. E foi interessante porque, por mais que eu sempre quisesse isso, não deixavam de passar pela minha cabeça inúmeras coisas. E existia sempre um desejo de ser um monte de coisa. Eu nunca quis ser astronauta ou jogador de futebol. Minhas pretensões foram sempre menores, né? Mas eu adorava história, adorava filosofia e, às vezes, lógico, até como hoje acontece, a gente fica inseguro. A professora Elisete, que está ali, professora Elisete, recentemente, numa conversa, né, muito amiga, a gente um pouco compartilhou dessas angústias que nunca terminam. E a gente está sempre um pouco se questionando, será que a gente está fazendo o caminho, a coisa certa? Será que eu devia ter sido escritor, sei lá, né? Mas enfim, a arquitetura sempre volta e sempre voltava. E por mais que eu tivesse, né, inúmeros interesses, essas palavras um pouco me traziam de volta para a arquitetura,
e no fundo iam um pouco preenchendo talvez algumas lacunas que a arquitetura em si, como qualquer coisa, não é completa e vai um pouco, e foi um pouco sendo abastecida de outras coisas. E para mim isso foi importante, de passar a entender também que a arquitetura ela não é algo solitário, pelo contrário, ela é contagiada por uma série de, ou pode ser contagiada por uma série de outras manifestações, e que esse diálogo é muito bonito. E é um diálogo que, no fundo, eu também fui enxergando nas pessoas que eu passei a conhecer através da arquitetura, e a admirar, e a querer entender como pensavam, e que mostravam isso também, né? Mostravam portas talvez mais numerosas do que uma única porta onde a gente vai encontrar um caminho certo, mas pelo contrário, que se a gente um pouco se deixar contagiar por isso, a arquitetura vai se explicando melhor, vai tomando um caminho mais sensível, um caminho menos técnico e resolvedor de problemas, mas pelo contrário, mais, eu acho que questionador e um pouco curioso em relação ao que de fato é a arquitetura. E, enfim, foi dito aqui rapidamente, eu não queria nem me aprofundar sobre isso, mas óbvio que a nossa formação ela tem momentos muito importantes. E a faculdade, evidentemente, que para mim foi algo assim, que me revolucionou como pessoa. Com visão de mundo, com professores que eu tive, que eu encontrei, nos lugares que eu trabalhei, e foram sempre companhias, digamos assim, ao que eu devo muita coisa, e que, no fundo, o que a gente vai é transformando essas experiências na própria visão, e que, aliado à faculdade, enfim, eu tive outras duas experiências muito valiosas para mim, que foram dois trabalhos, né? Um no México e outro na Espanha, que foram dois lugares que eu morei e que também foram absolutamente decisivos para também, eu acho que conduzir um pouco a maneira que eu penso as coisas, e que eu acho que talvez com uma maior qualidade disso tudo, como experiência, né? Não é só ver o que está fora um pouco do nosso contexto imediato, mas principalmente se relacionar com o mundo maior, enxergar isso com os próprios olhos, tirar as suas conclusões próprias, mas foi se abastecer de outros olhares, de outras culturas e outras situações, algumas muito parecidas, como, por exemplo, o México, que é um país muito semelhante ao nosso, ou o fato de você estar na Europa, que tem uma condição muito diferente em vários aspectos, mas que um pouco revelavam um mundo muito mais complexo e cheio de nuances que, através de outros olhares, talvez a gente não consiga captar completamente. E essa é a importância da gente vivenciar as coisas. E vivenciar as coisas também não precisam ser 10 mil quilômetros de distância. É vivenciar as coisas na esquina, é vivenciar as coisas olhando para quem está do seu lado. E essas respostas ou essas revelações estão muito mais próximas do que a gente imagina, né? Enfim, em 2007 eu acabei abrindo, né, montando o meu escritório junto com o Dani, que é o meu sócio, e isso foi se desenrolando numa série de projetos que nós temos. Um escritório pequeno, no fundo, que oscila em tamanho em função dos trabalhos que a gente tem, mas que a gente nunca se restringiu a um tipo de trabalho ou a um tipo de escala, e a intenção foi sempre essa, foi sempre permear, isso aqui está tudo em verdadeira grandeza, né? Então tem desde um projetinho aqui até um projetão aqui, mas enfim, que a arquitetura tivesse sempre essa amplitude, que a gente pudesse um pouco pensar a arquitetura em inúmeras situações e escalas. Isso foi se desdobrando em inúmeros projetos. Eu vou passar muito rápido aqui, porque eu acho que isso não é o mais importante hoje. É mais realmente para um pouco só expor a importância, lógico, que a prática tem. Os concursos são coisas muito valiosas, que também vêm de uma formação aqui dessa faculdade, né, dos arquitetos com quem eu trabalhei, nós trabalhamos aqui. E que foi uma prática para a gente que permitiu a origem do nosso escritório. Quando a gente ganhou esse concurso em 2007,
e a gente teve que imediatamente começar, de fato, uma estrutura profissional, uma estrutura de início de trabalho, aí sim, concreta, digamos, quando isso se tornou uma obra construída. Continua, e para você ter uma ideia, é um projeto que a gente começou em 2007, a gente está em 2015, e por aí vão mais uns 3 anos de obra. Então é um trabalho de 10 anos. E olha como a arquitetura é lenta, né? Enfim, mas são projetos que têm por trás, e cada vez isso para mim é importante, é o caráter público dessas nossas, digamos, aquilo que a gente se dedica, né? É evidente que existem trabalhos menores, que existem projetos de uma escala privada, mas o interesse maior se encontra cada vez mais, sem dúvida nenhuma, a tudo aquilo que é público, a tudo aquilo que guarda uma dimensão coletiva e que intervém, de certa maneira, no que são as cidades e da maneira que a gente pode conviver, né? E como eu falei antes, lógico que os concursos são um caminho, mas é também um desafio nosso que a gente alimenta a cada dia de como isso pode se amplificar, como a gente pode ter mais contato a cada dia com esses projetos que tenham essa envergadura pública e que não seja de um interesse único, pelo contrário. E a arquitetura, no fundo, ela vai se abrindo num leque de importâncias, né? Os edifícios cívicos são importantes, as coisas menores são importantes. Então, no fundo, também não é restringir essa prática quase a uma exclusividade de um tipo de obra, de um tipo de segmento do que são os projetos, mas pelo contrário, no fundo, a cidade ela é construída não é só por habitação, não é só por prefeituras, não é só por escolas. A cidade é construída por tudo, por todos esses edifícios. E seria muito problemático se a gente virasse as costas para qualquer um dessas oportunidades de projeto e que de alguma maneira a gente conseguisse fazer com que todos eles tivessem, né, um sentido ou assumisse um mesmo valor para quem vai habitar, digamos, seja uma casa, uma residência, mas até projetos que tenham, sem dúvida nenhuma, uma envergadura muito maior. Mas, de certa maneira, é uma prática que a gente tenta que seja a mais ampla possível e a mais diversificada nos seus tipos, para que nunca se limite, né, a um exercício único. E que esse é o último projeto que a gente desenvolveu, que foi um concurso que a gente ganhou também em Porto Alegre para a Câmara Municipal, e que vem também de encontro um pouco a isso, né, do caráter de representação de certas obras públicas, e que a arquitetura vai configurando a cidade através dos grandes edifícios, como através das pequenas ações, e é sempre uma preocupação e uma angústia muito grande. Como a gente pode extrapolar sempre esses limites, e como a gente pode fazer com que cada vez mais o nosso campo de atuação esteja diluído dentro dessas inúmeras oportunidades, né? E aqui eu queria começar dizendo uma coisa que, por que também eu não me ative a ficar mostrando o projeto aqui, porque, no fundo, nesse momento, eu acho que, considerando que essa aula é em grande parte dedicada, né, a falar a quem chega nesse momento na faculdade, é um pouco dessa relação entre o que é o pensar e o fazer. E o fazer, ele é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, tem o seu entendimento ou a sua compreensão na prática. No dia a dia, a gente vai compreendendo o que é o fazer. O que são os êxitos, o que são os erros que a gente acaba cometendo, quais são as oportunidades que surgem, as outras que a gente vai alcançar. Mas o fazer é uma parte, digamos, do que é a arquitetura ou do que ela pode ser. Mas eu achava mais importante hoje falar sobre o que é essa outra palavra e que é o que está por trás, no fundo, de tudo, que é o pensar. O que a gente pensa antes disso? Porque, no fundo, na nossa estrutura intelectual, a nossa cabeça ela é regida por essas ideias e é muito importante a gente, logo do começo, ser ciente de que aquilo que alimenta, né, o nosso pensamento, os critérios e os valores são o que vão guiar, no fundo, o que é a nossa prática posterior. No fundo, a gente faz aquilo que a gente é. Então,
Estejam preocupados em como vocês levam o dia a dia ou aquilo que define vocês como pessoas, porque é essa pessoa que vai, num segundo momento, querer traduzir ou querer, como as duas ideias que eu coloquei aqui anteriormente, agir ou manifestar alguma coisa. E se a gente não está, eu acho que, minimamente abastecido desse preparo e desse conhecimento e dessa visão, a gente pode correr riscos muito perigosos no momento que as nossas ações também têm uma relevância sempre que transbordam a nossa pessoa. Pelo contrário, qualquer ação que a gente faça na cidade, por exemplo, ela diz respeito a todos, não diz respeito a nós, né? E aqui vem mais uma questão interessante que a literatura nos traz, e que é uma história também bastante conhecida, e que nos coloca diante de uma questão. Se a gente pega a história de Moby Dick, que é um dos livros mais fantásticos, talvez, escritos, que não sei se alguém já leu aqui inteiro, mas é um livro ao mesmo tempo técnico e ao mesmo tempo poético, e é uma história maravilhosa, talvez dos retratos mais humanos que possa existir sobre o que é a gente ser alguma coisa sobre a nossa cabeça, nós com as nossas angústias e sonhos, tudo isso. E tem acho que uma leitura muito bonita e poética disso, da baleia branca, que é chamada às vezes de Leviatã, como se fosse um grande demônio, né? E que no fundo tem um capítulo desse livro que se chama A Brancura da Baleia, e que ele vai falar só sobre o branco. E ele vai falar que, no fundo, o que espantava o capitão do navio, que estava loucamente atrás de matar essa baleia, não era o seu tamanho, não era a sua violência, não era a sua monstruosidade, no fundo era o branco. E que esse branco, pelo mistério que carrega, era o que realmente fazia com que ele desmedidamente corresse atrás um pouco, né, dessa aventura, e que ele se encontrava dentro dele mesmo, como um espelho que era essa baleia, registrando metaforicamente no fundo que é esse mistério, que a gente se defronta com as coisas que a gente não conhece. E tem digamos, quase como um retrato muito típico da nossa profissão, que é a ideia da folha branca. E que muita gente vocês vão ouvir falar disso durante anos, né? Que é sempre a questão de você se defrontar com uma folha branca no momento de pensar arquitetura. E que isso pode, às vezes, ser tido como um universo absolutamente amplo de proposições, e que nessa folha vão surgir gestos mágicos, e belos e maravilhosos, e que, eventualmente, podem, sem dúvida nenhuma, resolver o problema do mundo. E que esses gestos surgem de maneira absolutamente genial, como se a gente fosse um artista iluminado, né, pela divindade que nos abasteceu ali, milagrosamente, de um dom capaz de desenhar coisas bonitas, né? Só que isso é uma pretensão enorme de imaginar que a realidade, que é todo esse retrato que eu estou tentando passar para vocês, é uma folha em branco. Como é que essa realidade pode ser lida como uma folha em branco, aguardando uma ação individual e genial, e até às vezes irresponsável diante de tudo aquilo que pré-existe no momento que a gente pensa arquitetura? E no fundo, essa folha não é tão em branco assim, ela não pode ser. Ela tem que ser abastecida do nosso conhecimento, ela tem que ser abastecida de leitura, e ela tem que ser abastecida, acima de tudo, de um conhecimento enorme, que vem muito antes de qualquer intenção de desenho, de gesto, de expressão. Ela tem que vir realmente como um preparo elementar para a gente ter total consciência sobre aquilo que a gente vai fazer. E essa folha em branco, ela vai se abastecendo de inúmeras coisas. E a arquitetura, ela se mostra ampla, ela se mostra complexa, e ela vai se abrir como uma pesquisa, como uma responsabilidade social, como processo, enfim. Eu acho que isso também vocês vão descobrindo ao longo dos anos aqui dentro da faculdade, mas que essa folha em branco fosse abastecida de valores, sejam relacionados a outras disciplinas, seja a arte, a ciência, a filosofia, seja
dentro da própria arquitetura, os critérios elementares que tem, né, das funções que o edifício vai exercer, do seu contexto, do seu lugar, do seu significado. Preocupações como o fato de a gente não ser absolutamente individual na nossa atuação. Pelo contrário, a mistura entre o que é uma ideia de um público, né, e uma coexistência privada que todos nós temos, né? A relação da arquitetura com a cidade, o que é isso? É uma coisa só, são duas coisas, mas se isso tudo for regido, acredito eu, por uma postura humanista, realmente, que seja sensível ao outro, ao que é a responsabilidade das nossas ações, eu acho que essa folha passa a não ser mais tão em branca e vazia, como se fosse um território absolutamente novo a ser conquistado e a ser inventado, mas ela sim é abastecida pela postura de um ser, pela postura de um arquiteto, de um indivíduo que está ali muito preocupado com tudo aquilo que o envolve, né? E eu acho que essa questão, que é sempre muito instigante, da liberdade absoluta que uma folha em branco coloca e de como essa liberdade pode ser exercida, também é uma preocupação muito importante. De fato, essa folha em branco ela é um plano, digamos assim, que pode acontecer qualquer coisa. Quem vai dizer o que vai acontecer ou não? Mas a pergunta é, como essa liberdade pode ser exercida de uma maneira consciente, pode ser exercida de uma maneira lúcida, e acima de tudo, eu acho que engajada em que essa realidade seja ainda melhor. E na filosofia, talvez das correntes de pensamento mais explícitas nesse aspecto, que é do Sartre, ele vai comentar exatamente isso. Nós somos livres e a liberdade é, em muitos casos, um peso a ser exercido. Não é fácil ser livre, porque ser livre quer dizer não ter nenhuma resposta, quer dizer não ter, muitas vezes, um caminho que você foi colocado e que você, sem pensar, não precisa um pouco, né, se preocupar, porque você está sendo absolutamente conduzido por aquilo. Pelo contrário, a liberdade coloca outra coisa. E a liberdade, no fundo, a partir do momento que ela é abraçada por nós, não deve ser uma liberdade também no âmbito individual, mas deve ser um valor onde essa liberdade, que vai amparar as nossas decisões, seja consciente de que tudo que a gente decida para nós também seja bom para o outro, seja uma decisão, né, absolutamente ampla no seu acontecimento, digamos assim. E que esse deve ser um valor talvez muito importante quando a gente pensa em arquitetura, né? Que as decisões que a gente toma numa ação, elas não são de maneira nenhuma para a gente, mas pelo contrário, ela é para o outro, ela é para uma coletividade imprevisível do que pode acontecer dentro desses lugares que a gente cria, né? Então essa consciência também, acredito eu, é muito importante na maneira de como exercer essa liberdade. Enfim, indo para uma última parte aqui, que é bastante interessante também, dessa maneira de entender o mundo, quando a gente fala de liberdade, porque, por exemplo, no século XVIII, todo mundo conhece a história da enciclopédia francesa, que foi uma tentativa, né, absolutamente homérica de entender o que era o mundo no seu sentido mais amplo, a ponto de criar um grande livro onde tudo tivesse contido nesse livro. E a questão é como organiza, então, como a gente organiza o mundo, como a gente organiza o conhecimento. E é interessante pensar nessa estrutura original que aparece na enciclopédia, que no fundo ela é dividida em 3 palavras muito interessantes, que é memória, razão e imaginação. E é interessante como uma estrutura do conhecimento pode ser regido por essas palavras. Então, o que é a memória? Então, a relação daquilo que eu falei antes também, daquilo que a gente detém, daquilo que a gente preserva em nós como indivíduo e que nos rege através do tempo. Depois, a ideia da razão como conhecimento, sem dúvida nenhuma, porque é algo que também nos permite construir um outro mundo, tecnicamente. E a ideia da imaginação, como algo, digamos, ainda não existente, algo que é um porvir e que está a ser pensado. No fundo, são palavras que são muito próximas.
ao âmbito do que é o exercício da arquitetura. E isso, como maneira de entender o mundo, para mim sempre teve uma importância muito grande, que foi uma tentativa também, através do exercício acadêmico, né, que é tão importante. Não é à toa também que, desde a faculdade, eu tinha vontade de estar aqui dando aula, porque eu via os professores e eu achava fantástico essa relação com o mundo acadêmico e que nos abastece tanto quanto a prática. E no mestrado foi muito importante porque essa questão de entender a realidade foi um pouco o que para mim, né, eu tomei como origem do trabalho, e a ideia era como então entender a realidade através de uma maneira mais sensível e talvez que vá além do pragmatismo de entender a arquitetura só como uma construção física e material, mas através de uma série de palavras que venham eventualmente a descrever de uma maneira mais palpável o que é as coisas que a gente acaba criando, que a gente acaba construindo. E, enfim, são palavras que eu acabei escolhendo, lógico, através de um critério, né, de pesquisa e do repertório que eu estava lendo, mas palavras que sempre foram importantes para mim e que, no fundo, vinham também do exercício de projeto. Que no momento que você, a partir de um tempo, começa a pensar no que é mais importante para você, sempre que projetava, e até hoje, óbvio, a paisagem era importante, pensar sobre o que é a ideia de paisagem, pensar sobre o tempo, a duração das coisas, pensar na sua estrutura material e física, sem dúvida nenhuma, depois pensar na sua constituição, né, da matéria, do que é aquilo que existe e persiste no tempo, e o que é a forma, por exemplo, é óbvio, que diz respeito à expressão. E esses sempre foram elementos para mim muito importantes no momento do projeto e que eu quis entender, né, através de um leque muito mais amplo de critérios e definições na obra de outros, o que era ou o que tinha sido o processo de pensamento para os arquitetos que haviam pensado obras que para mim sempre foram muito importantes, né? E aqui eu fiz, vou passar rapidamente também, obras que para mim sempre foram, né, ao longo do tempo que você vai conhecendo coisas novas, coisas antigas. Óbvio que isso aqui é um apanhado muito pequeno e sem a pretensão de estarem aqui as melhores, não é isso, mas são lugares onde, no momento que a gente conhece absolutamente, que a gente esteve nesses lugares, isso assume um outro significado para nós, e são obras que vão nos transmitindo critérios, vão nos transmitindo qualidades, e que são essas qualidades, no fundo, que vão permeando o que é o valor daquela obra para a gente, né? E essas experiências são muito valiosas como conhecimento através da vivência que as pessoas têm do lugar, da maneira que isso é ocupado e que muitas vezes é diferente daquilo que foi imaginado pelo arquiteto, mas são obras que têm uma importância muito grande na capacidade que elas têm, né, de síntese e de importância às vezes do nosso dia a dia, como é o Centro Cultural São Paulo, e que são obras que você está constantemente estudando, constantemente tentando entender o que levou alguém a pensar algo assim, né? Porque, no fundo, todas essas obras, elas são movidas por desejos, elas são movidas por intenções, né? São movidas por, como eu falei antes, são movidas por sonhos, por preocupações e engajamentos, né? Como a própria obra do Hector, que está aqui, e tem por trás sempre, enfim, isso que eu estou dizendo, pessoas pensando, que acreditam em muito naquilo que elas estão fazendo e estão exercendo como um ofício da arquitetura, e que querem manifestar alguma coisa, querem demonstrar, querem registrar, seja de uma maneira quase espiritual, né, como é entrar nessa igreja, e é uma coisa absolutamente indescritível, e que te pega absolutamente pelo lado da emoção, onde você não consegue explicar, mas aquilo te contagia, aquilo te provoca uma memória, uma lembrança absolutamente inesquecível. Você fala, o que é contagiar desse jeito? Como? Né?
Então, esse leque é absolutamente amplo, nos seus usos, na sua escala, no seu tempo, de obras mais antigas, obras que nem existem mais, infelizmente. Enfim, e vão um pouco acumulando um certo repertório de sensações na nossa cabeça e que a gente, com muito carinho, guarda e tenta, de alguma maneira, alcançar essas grandes obras que a gente admira. E no fundo, por trás dessas grandes obras também é alcançar as pessoas que pensaram, as pessoas que continuam, enfim, agindo e continuam pensando sobre o que é arquitetura incansavelmente, e que a gente está sempre atrás, querendo entender no fundo tudo, né, de como essas coisas são possíveis. E a arquitetura tem um lado que é muito espantoso, de você se encontrar em certos lugares e se perguntar, mas como é que isso é possível? Seja por uma questão realmente, às vezes, da pura gravidade, como é que isso para em pé, ou mesmo de como alguém pensou isso, né? Como alguém teve a sensibilidade de construir uma ideia que depois isso foi traduzida numa matéria real, construída e absolutamente viva através das pessoas que as ocupam, né? E no fundo, né, aqui eu trouxe obras que são reais para mim, porque no fundo a arquitetura, talvez num mundo tão líquido hoje, tão fugaz, tão frágil, a arquitetura é uma coisa que carrega uma realidade absoluta, porque ela é concreta, ela é física, ela é minimamente, né, real e material. Então, a gente está diante de um lugar como esse, não tem como não dizer que é real, né? E a arquitetura carrega isso junto. E compartilhando com vocês também duas outras coisas que para mim esse ano foram muito importantes e muda muito a nossa cabeça, e que as nossas buscas um pouco vão migrando, como se fosse um rio, né, com margens que você vai tangenciando e querendo conhecer. E se a arquitetura nos leva, óbvio, pelo lado de tudo aquilo que a gente faz, de entender o que é arquitetura, do edifício, etc., eu tenho que dizer que cada vez mais o que importa para mim são as pessoas, e de entender o que está por trás de cada indivíduo, e da cultura que cada um carrega, seja ela da maneira mais oculta possível e pessoal, mas é se aproximar cada vez mais das pessoas. E esse ano eu tive a oportunidade de estar em dois lugares absolutamente incríveis. Assim, um foi no interior da Paraíba, perto do sertão da Paraíba, a 5 horas de João Pessoa, no interior do Brasil, e foi revelador, assim, né? Foi conhecer um país, lógico, já tinha estado, né, em outros lugares, óbvio, mas conhecer da maneira que foi dessa vez, né? Enfim, se aproximando um pouco de uma realidade, de um contexto, e conversando com as pessoas, conversando com a fabricação de uma cultura que está fadada a desaparecer, como é uma simples rendeira, que com seus 15 anos de idade mantém o conhecimento da mãe, que, né, aprendeu da avó, que é da bisavó, etc. Mas aprender um pouco dessa memória e dessa cultura que está um pouco enraizada em lugares esquecidos às vezes. E estar nesses lugares foram, assim, de conhecer essas pessoas. Por exemplo, essa mulher foi uma mulher que ficou conhecidíssima por ser uma tocadora de pífano, tocando inclusive fora do Brasil, e ela viveu 25 anos numa caverna. Assim, se você ver, a caverna tem arquitetura, porque ela construía as paredes de taipa para tornar aquilo habitável. Enfim, são histórias, né? As rendeiras, são, assim, se aproximar das pessoas vem sendo para mim cada vez mais importante e cada vez mais contagiante em relação também à consciência daquilo que a gente faz e como acho que o nosso dia a dia, talvez até distante dessa realidade, deve ser contagiado por uma consciência muito maior, né? E um segundo lugar que eu tive foi no Peru,
também, e eu trouxe isso não é à toa, porque o Brasil tem uma situação, a América Latina tem outra situação, que a gente compartilha uma série de coisas, e o mundo, enfim, aí se abrem portas sem fim. Mas estar em outro país também, que é um país próximo, irmão, é algo absolutamente revelador, de pessoas que, no fundo, constroem a sua própria tecnologia, e também um pouco se aproximar desses extremos que a gente também tem no nosso país e que revelam um pouco em como o mundo, no fundo, convive de uma maneira absolutamente equivalente e que esse diálogo com o que é o mais distante, às vezes pode ser muito revelador para experiências e intenções que tenham sido novas e que foram, ou seja, que deram certo num lugar e podem dar certo em outra, mas a predisposição a aprender com o que seja simples, né? E da mesma maneira, eu acho que o fato de se aproximar dessas pessoas e poder conversar com aquilo que lhes move como uma vida, como pretensões, como um ser que carrega, né, séculos de cultura, sem saber, às vezes, do valor que aquilo tem, mas é algo que, por fim, aproxima um pouco do que é essa sensibilidade mais próxima do que um indivíduo pode, numa simples conversa, fazer com que a gente perceba, né? E, enfim, terminar com 4 slides aqui. Eu acho que tudo um pouco remonta a uma pergunta do que é a arquitetura e o que a gente faz. E eu acho que essa é uma pergunta absolutamente sem resposta. A gente se predispõe, e os que estão entrando agora estão se predispondo a algo indescritível. E talvez a melhor maneira de entender o que é arquitetura, né, não é pensando no que ela seja como uma definição absoluta, mas é no que ela pode ser. E ela é sempre um campo aberto, ela é sempre um campo a ser descoberto e a ser inventado, porque ela muda a cada dia, ela muda constantemente, porque ela é de fato esse retrato, digamos, de cada um de nós, do nosso tempo, e por aí vai. E eu acho que a gente deve ser alimentado, acima de tudo, pela expectativa do que ela pode ser. E se eu pudesse sintetizar em algumas questões que eu acho que são as mais relevantes, como uma estrutura de pensamento e de preocupação daquilo que a gente tem que se preocupar, né, nesse momento, eu acho que eu sintetizaria um pouco nessas 5 ideias, né? Eu acho que primeiro é numa visão sensível do mundo. Eu acho que existem maneiras pragmáticas, objetivas, seja o que for, mas que o nosso mundo seja percebido através de uma sensibilidade e que nos permita ver, sim, a poesia, ver a beleza, ver o que é a tristeza. E às vezes no mundo onde a felicidade é cultivada de uma maneira absolutamente impensada, né? A gente tem que estar todo mundo sempre feliz, saudável e sorrindo, não sei, propaganda de margarina, né? E a angústia que a gente carrega dentro de nós mesmos não tem mais espaço. Mas isso também faz parte da maneira que a gente estabelece o nosso contato com a nossa vida, e que eu acho que tudo isso pode ser definido por uma visão sensível. A gente permite essa sensibilidade de olhar as coisas além da própria imagem. Depois eu acho que é essa coerência com o tempo onde a gente vive, e essa noção sobre aquilo que nos envolve, né? Quais são as questões da nossa contemporaneidade, e também, óbvio, quais são as possibilidades que a gente tem para um futuro. Depois a construção de valores, e imaginar que se naquelas construções, né, de civilizações absolutamente antigas, aquilo acontecia através de valores, através de ideias que as pessoas acreditaram, ou seja, em que a gente acredita hoje, em que a gente pode acreditar, e a arquitetura faz parte dessa construção. Depois, sem dúvida nenhuma, uma noção bastante clara de que tudo que a gente faz, ela detém uma razão social. E a arquitetura talvez seja muito privilegiada nesse aspecto, diferente das artes ou, né, de algumas outras expressões, pela importância intrínseca que ela tem
das consequências das suas ações, né? A gente tem sim a responsabilidade de que o que a gente faça sirva para algo, e que esse algo seja bastante amplo na sua relação social e cultural, né? E por último, eu acho que talvez o mais importante, que é a ideia de uma busca por sentido, né? O Saramago também, num outro livro, escreve muito sobre isso, dizendo que a gente tem uma falta de sentido completa hoje, né? A gente não tem sentido nem dentro de nós mesmos, nem dentro de um âmbito sequer mais amplo da sociedade. E que essa busca de talvez contar histórias, né? E de que algo signifique, comunique alguma coisa, e que, na verdade, também não estabeleça um sentido próprio, né? Não é que algo a gente vá determinar que tenha que significar aquilo, pelo contrário, mas é que a coisa seja tão potente que possa permitir que cada um construa seu próprio significado em relação àquilo. E não sei, eu acho que essa experiência a gente tem já, a gente não precisa ser arquiteto para isso. Nós criamos nosso próprio significado nos lugares que a gente está, só que esses lugares influenciam diretamente nessa construção, e é essa a noção que a gente tem que ter, né? E voltando para terminar a noção, né, desse tal equilibrista que estava aqui, isso me traz uma outra história que, para mim, eu acho que é um livro absolutamente básico para que a gente consiga entender o que é a vida em sociedade. Talvez o maior retrato para mim, né, desse aspecto, que são Os Miseráveis, do Victor Hugo, e que também, coincidentemente, né, acontece em grande parte nessa cidade, e que tem uma seguinte introdução que eu queria ler para vocês, que ele diz o seguinte: enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome, a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Essa é a introdução do livro. Acho que a vida de todos aqui pode ser muito útil. E se aquele livro não foi inútil mais de 100 anos atrás, né, que a vida de vocês também não seja, pelo contrário, que ela seja extremamente útil naquilo que vocês começam a construir agora. Sejam bem-vindos, tá? Muito obrigado. Posso complementar? Eu esqueci uma coisa. Na verdade é o seguinte, antes de falar isso, eu ia falar uma outra coisa. Tem um arquiteto chamado Le Corbusier, que no último volume de suas obras completas escreve uma carta linda, linda, linda. E ele diz o seguinte, entre algumas coisas, né, que no fundo, quando a gente vai no circo e a gente olha um trapezista, a gente não sabe muito bem o que está por trás daquele ato, né? A gente olha a pessoa se jogando de como se chama? Um trapézio para o outro, e no fundo o que a gente olha como espectador o que a gente sente, né, é um desejo enorme de que ele agarre aquele outro trapézio, porque senão a gente sabe o que vai acontecer. Só que por trás desse desejo das pessoas, né, não se encontra nenhuma noção do que aquele trapezista passou, ou que ele fez, ou quanto ele treinou, ou que ele abriu mão para poder saltar
de um lado para o outro. E ele falou, isso não importa, né? O importa é que tenha valido a pena aquele salto, e que o esforço para aquilo é absolutamente irrelevante, ninguém vai saber, ninguém tem que saber, mas que o salto tenha valido a pena, né? E que a sensação naquele espectador do circo seja uma sensação enorme, de emoção, né? E de, no fundo, prazer de ter visto aquele êxito, né? E aquela grande cena, aquele grande esforço desmedido para conseguir trazer ao outro um momento de prazer, né? Espero que seja assim, sempre. Desculpa.